Sempre começava por si, por este relatório do Fundo Monetário Internacional, que coloca aqui um enfoque na questão das pensões, com algumas sugestões, nomeadamente para equilibrar o problema do reforço e do capital da Segurança Social, aumentar as contribuições dos funcionários públicos para a Caixa Geral de Aposentações e congelar as reformas antecipadas. É preciso pensar, de facto, naquilo que é o modelo de financiamento atual do sistema. Boa tarde. Bom, antes de mais, convém recordar que esta prosápia do FMI mostra que nós ainda não saímos da Troika. Formalmente saímos, mas estes personagens continuam a arrogar-se, apontar caminhos que o país deveria alegadamente seguir. Bom, é preciso dizer, em primeiro lugar, que acho absolutamente extraordinário que, para compensar aquilo que se chama ou se designa de dificuldades ou do saldo negativo da Segurança Social ou da sustentabilidade da Segurança Social, que a medida que se apresenta é o aumento das contribuições dos funcionários públicos para a Caixa Geral de Aposentações, quando o grande problema da Caixa Geral de Aposentações foi o incumprimento por parte do Estado e não dos funcionários públicos das obrigações de provisionamento da mesma Caixa Geral de Aposentações. Em segundo lugar, o que se está a perspectivar é, de facto, a aprovação de uma medida que signifique que os cidadãos passam a formar-se na manhã do dia em que morram, que é para o Estado deixar de pagar um único tostão de pensões. O problema da Segurança Social, da sustentabilidade, da chamada sustentabilidade da Segurança Social, digamos, estriba-se em dois aspectos. Por um lado é o volume astronómico das dívidas à Segurança Social, que não são cobradas, e relativamente às quais existe uma cultura de laxismo e de condescendência relativamente à respectiva cobrança. Nós estamos a falar de qualquer coisa como 9 mil milhões de euros, com o Governo a declarar que considera mais de 50% desse valor incobrável, sem que daí decorram consequências nenhumas. Em segundo lugar, a grande questão da Segurança Social é que, evidentemente, um país que não tem economia é um país que não tem pessoas a descontar para a Segurança Social e, portanto, devemos rejeitar esse argumento, que é um argumento provocatório, que consiste em pretender culpar as dificuldades ou as aparentes dificuldades da Segurança Social com o facto de as gerações mais velhas do que nós, felizmente, terem uma esperança de vida superior à que aqui há uns anos atrás se verificava. A questão é outra. A questão é que um país que não produz nada, que vai destruindo todos os dias a sua capacidade produtiva e que vai empurrando para fora dele 11 mil cidadãos todos os meses, evidentemente que é um país que não tem população ativa a contribuir para a Segurança Social e, portanto, este problema só se resolve, de facto, com a criação de emprego. Exatamente, e a criação de emprego só se resolve criando economia. A criação de economia só é possível fora do quadro do euro e da lógica do pagamento da dívida. Ainda e uma vez mais. Eu quase que estava, Garcia Pereira, antes deste comentário final, ia-lhe perguntar se alinhava então com a teoria do Partido Socialista, que isto é uma questão de gerar emprego e que se resolve o problema. Não. A teoria do Partido Socialista é uma teoria tão reacionária quanto a do PSD, com uma característica que deve merecer a nossa atenção. É que aquilo que António Costa fez foi ir buscar uma nova geração de economistas, já que a anterior, os neoliberais da Escola de Chicago, os Catrogas, os Joões Duques, os Gaspares e outros tais, que estão calados que nem ratos neste momento, depois de as suas teorias terem sido completamente desmascaradas pela realidade, e buscar uma nova geração de economistas que não estão queimados perante a opinião pública, mas que defendem rigorosamente o mesmo. O plano do Partido Socialista assenta nos mesmos pressupostos políticos e ideológicos do PSD e por isso deve ser igualmente criticado e censurado. Olhando aqui ainda para outra questão colocada pelo Fundo Monetário Internacional, diz que a melhoria das exportações que tem sido veiculada nos últimos relatórios pode ser temporária e corre-se aqui o risco de regressar a contas públicas desequilibradas, isto porque aquilo que estamos a aumentar nas exportações não é nada que nós produzamos em Portugal sem importações primeiro e, portanto, é preciso olhar para outra métrica, que é o valor acrescentado bruto das exportações. Tudo isto para dizer que as exportações poderão estar a ser aqui um dado, de alguma forma, melhorado face àquilo que é a realidade. Mas isso não é melhorado, é disfarçado e isso eu próprio tenho que chamar a atenção consecutivamente. Isto é, por um lado, e a propósito de exportações, já agora realce que
o Governo está freneticamente a tentar impor o facto consumado da venda ao desbarato da nossa principal empresa exportadora, que é a TAP. E, portanto, se conseguisse, porque vai passar muita água debaixo das pontes ainda, se conseguisse impor essa negociata, isso significava privar o país da principal empresa exportadora. Mas, independentemente disso, eu próprio tenho chamado a atenção que as nossas exportações são em larga medida reexportações, e o exemplo mais claro é de um dos principais contribuintes para o volume das exportações, que é a Galp. A tal ponto que cada vez que a refinaria da Galp para por qualquer razão, imediatamente o valor das exportações se repercute. Ora, se nós formos analisar aquilo que é o valor real relativamente à atividade da Galp, nós verificamos que por cada 100 euros que são exportados de combustível refinado, Portugal teve que importar previamente entre 83 a 84 euros de combustível em bruto, digamos assim. E, portanto, aquilo que se chama verdadeiras exportações não corresponde a produtos cujo valor seja total ou principalmente criado em Portugal, mas sim uma reexportação, o que significa que uma lógica de aumento das exportações desse tipo de produtos significa, por sua vez, um aumento das importações e, portanto, a manutenção e até o agravamento daquele gap habitual entre as importações e as exportações. Isto depois liga-se a outra questão, que nós não podemos nunca ignorar, que é a circunstância de, enquanto que uma economia fraca como a nossa estiver vinculada a uma moeda única como o euro, será sempre mais barato importar do que produzir cá, e os nossos produtos serão simultaneamente mais difíceis de conseguir ser exportados, exatamente por serem numa moeda que é extremamente forte e demasiado forte para uma economia como a nossa. E como não podemos fazer desvalorizações por causa da pertença ao euro, porque estamos capados da nossa capacidade de autonomia de decisão nesse ponto, isto é de facto um problema grave e que só se resolve, evidentemente, com as tais soluções de raiz e não com simples pensos em cima da ferida grave que vai alastrando. Que entendimento é que fez sobre esta matéria, García Pereira? Eu acho que é uma vergonha. Eu acho que é uma verdadeira vergonha, porque nós estamos aqui a falar de pessoas que, como temos visto, são qualquer coisa como 2.500 clientes lesados por uma atuação que é uma atuação de contornos até criminais e cujos créditos representam 527 milhões de euros. Isto é, nós não estamos a falar de um valor astronómico, e qualquer das propriedades da família Espírito Santo, que o Ministério Público só ao fim de 1 ano e meio, sob os primeiros indícios de trafolhices económico-financeiras, é que finalmente decretou um arresto preventivo sobre os bens das empresas e dos familiares do Espírito Santo, quando já tudo o que valia ou foi vendido ou desapareceu. Nós estamos, de facto, aqui a lidar com os interesses de pessoas que têm as economias de toda uma vida investidas de uma forma que foi, como tem sido relatado, o terem sido persuadidas que se tratava de verdadeiros depósitos. Portanto, isto é, há aqui não fraude. Não terá sido assim em todos os casos. Na grande maioria deles, e em relação, sobretudo, aos mais pequenos investidores, foi claramente assim. E foram dadas instruções ao nível dos balcões do banco, instruções vindas de cima, para que se vendesse os produtos exatamente dessa maneira. É inadmissível que, estando perante casos de responsabilidade criminal, que se pretenda agora vir invocar que se teria que respeitar uma outra hierarquia de credores para que estas pessoas não sejam pagas, porque se está mesmo a ver que o que vai acontecer é, como referiu e muito bem, a seguir esta lógica não haveria dinheiro para pagar, apesar das borlas que, entretanto, o Governo vai dando ao novo banco, designadamente com a dispensa do pagamento das taxas que eram devidas pelos registros, isto é, borlas ao futuro adquirente do banco. E, portanto, o que se está aqui a pretender impor é um facto consumado de lesão mais ou menos irreversível dos interesses de pequenos, vá lá, médios também. E, por outro lado, como referiu e bem também, convém aqui recordar que esta foi uma solução em que foi decidida à sorrelfa,
durante a noite, foi aprovada numa treinada e tristemente famigerada noite ao nível das instituições comunitárias, aplicadas à Sorrelfa, uma vez mais, completamente nas costas do conhecimento da generalidade do povo português, esta medida, este regime da resolução, e depois de se ter criado um regime novo e específico para esta situação, que, digamos, altera o regime legal que permitia uma intervenção ativa do Estado, porque até então o regime que existia faria do Estado um acionista e, portanto, um controlador direto da situação, para passarem a ser os contribuintes que, ao fim e ao cabo, vão suportar as consequências disto, vir-se dizer, não, por causa da criação de precedentes, então não procedemos a pagamento. Eu acho que se perdeu definitivamente a vergonha nesta matéria e isto é o tândem daquilo que eu referi há bocado. Eu acho que o mesmo Ministério Público que atua como tem atuado relativamente ao caso Espírito Santo... Mas aqui não se trata disso, Garcia Pereira, peço desculpa. Não, no sentido em que, pelos vistos, o Banco Central Europeu impede que haja aqui... Eu entendo que o poder de supervisão do Banco Central Europeu, face às suas próprias regras, não pode chegar aí. Ponto 1. Ponto 2, não há nenhum privilégio relativamente aos outros credores subordinados do banco. Nós estamos a falar de pessoas que foram ludibriadas. Portanto, se estas pessoas metem um processo de crime e nesse processo de crime é decretada. Pois, mas esse é que é o problema. É dizer a pessoas nessas circunstâncias, metam um processo de uma justiça criminal que tem dado estas mostras, é por isso que as questões se ligam. É que dizer a pessoas que estão desesperadas, porque têm ali todas as economias de uma vida, olha, metam uma ação que depois anda à velocidade dos processos do BES, é a mesma coisa que dizer morra à fome primeiro. E eu acho que responsáveis que aceitam que podem fazer isto, precisamente a pessoas que é ali que têm o seu mesmo meio de sustento, perderam definitivamente a vergonha na cara e que devem ser corridos. Vem numa altura, Garcia Pereira, em que as dívidas incobráveis estão a bater recordes nos primeiros 5 meses do ano. São devedores que já não têm bens. Temos visto o crédito mal parado outra vez a recuperar este ano e, portanto, e não sendo todo o sistema financeiro, são os bancos portugueses que aqui estão, não são os estrangeiros. Sim, isto mostra uma coisa que eu sempre tenho afirmado, é que os bancos portugueses são todos falidos e estão há muito tempo falidos. O memorando de entendimento o que significou foi a nacionalização dos prejuízos da banca, que eram prejuízos privados, pretendendo atrelar o povo português ao pagamento desses mesmos prejuízos, reservando desde logo, aliás, uma parcela da quantia alegadamente emprestada no âmbito do acordo do chamado Acordo da Troika para a capitalização da banca. E o resultado é este, é que, de facto, nem isso serviu para disfarçar a situação de falência técnica em que se encontram os nossos bancos. Estão ali aqueles, mas a Caixa Geral de Depósitos está em situação exatamente semelhante e os outros também estão. Depois há ali casos específicos, o do Montepio, um dia a gente voltará a ele, porque eu acho que o caso do Montepio é um caso de polícia e que se calhar vamos ouvir falar dele mais cedo. Não obstante, reguladores e regulados fazerem as mesmas afirmações que o Presidente da República e o Governador do Banco de Portugal faziam sobre o Banco Espírito Santo aqui há uns tempos atrás. Por outro lado, neste caso foi mais o Presidente do Montepio que disse que já tinha cumprido com as orientações do Banco. Sim, que não há problemas nenhuns quando nós sabemos perfeitamente a taxa de despesas. Não, o que eu estou a dizer é que vamos assistir a uma situação semelhante àquela que se verificou, que é responsáveis a afirmar que está tudo bem e depois afinal se verificar que está tudo mal. Mas quanto às dívidas incobráveis, eu acho que há aí um ponto que não pode deixar de ser realçado e que mostra como, às vezes, a ilusão de números instantâneos mascara a realidade. Porquê é que isso é assim? Isso é assim porque muitas dessas dívidas incobráveis têm a ver com pessoas que foram para o desemprego. E atenção, temos 1.400.000 de desempregados reais, não são os 700 mil mentirosos das estatísticas oficiais. Acabaram o subsídio de desemprego, foram para o subsídio social de desemprego, acabaram isso, foram para as ajudas familiares e amigos e, finalmente, só no fim disto é que as dívidas são consideradas incobráveis. Portanto, esse efeito em cadeia e de choque, só largos meses depois se vem efetivar. Ora, nós sabemos que há um número gigantesco de pessoas que está a terminar o subsídio de desemprego ou que já o terminou. E, portanto, essas consequências vão descair agora em cima. Mais à frente.